Lucas 17, 11 a 19. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio da Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai. A tua fé te salvou. A fé que salva é aquela que dá glória a Deus. Jesus ele estava a dirigir-se para Jerusalém. Já faltava pouco tempo para a sua morte, quando ele ia dar a sua vida, como ele mesmo disse, em resgate de muitos. Foi quando Jesus estava passando pelo meio da Samaria e Galileia, algumas traduções dizem na fronteira entre Samaria e Galileia, que lhe saíram ao encontro 10 homens leprosos. Pararam de longe porque não se queriam aproximar por causa da sua doença. E do texto que nós lemos parece que estes 10 homens, um deles era samaritano, dando a entender que os outros 9, eles eram judeus. Mas todos eles sabiam quem era Jesus, porque lhe chamaram mestre. E ao chamá-lo de mestre estavam a reconhecer a autoridade que havia em Jesus, estavam a afirmar a sua admiração por ele, pois mestre era um título dado a alguém que tinha honra, que tinha autoridade reconhecida. Eles levantaram a sua voz e pediram misericórdia a Jesus. E Jesus viu-os e deu-lhes uma orientação, falou com eles, deu-lhes uma instrução para que eles fossem mostrar-se aos sacerdotes, conforme prescrito pela lei de Moisés. Jesus não precisou de os tocar, como ele já tinha feito. Vemos isso no capítulo 5 de Lucas, em que Jesus tocou um leproso. Mas aqui ele precisou apenas de falar com eles. E a sua palavra, quando foi obedecida por eles, instantaneamente curou 10 homens que estavam leprosos. Porque diz o texto que, indo eles, obedecendo àquilo que Jesus tinha dito, mostrai-os aos sacerdotes, indo eles, ficaram limpos. Podemos dizer que os 10 homens tiveram fé em Jesus, fé na sua palavra. Mas um apenas, o samaritano, teve o privilégio de ouvir algo de Jesus que os outros 9 não ouviram. E aquilo que ele ouviu foi esta frase maravilhosa: a tua fé te salvou. O que é que aconteceu com este homem que não aconteceu com os outros 9? E porquê? Este homem samaritano, ele viu, ele voltou e ele venerou, ou adorou. O texto refere que o samaritano viu que estava limpo e um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. A pergunta que podemos fazer é: será que os outros não viram que estavam sãos? Com certeza que sim. Mas o samaritano viu algo mais do que apenas a cura da lepra no seu corpo. Ao samaritano, os seus olhos foram abertos para algo mais do que apenas a bênção que tinha recebido fisicamente no seu corpo. O samaritano viu algo que o fez, numa primeira instância, desobedecer ao mandamento de Jesus, porque diz que ele voltou. Jesus disse para eles irem, mostrarem-se aos sacerdotes, provavelmente em Jerusalém, e este samaritano, ele numa primeira instância desobedeceu e voltou para trás, não foi. Porquê? Porque enquanto os outros 9 viram apenas a bênção e com certeza ficaram maravilhados com a cura, no entanto focaram-se em obedecer ao que Jesus lhes disse para fazer. Com certeza até comentando entre eles que grande obra Jesus tinha feito, conversando entre eles os pormenores da sua pele, dos órgãos do seu corpo restaurados, eles estavam com certeza maravilhados. E conversando entre eles e focando-se naquilo que Jesus lhes tinha dito para fazer. E talvez até comentando que o samaritano não era como eles. Tinha voltado. Não estava a obedecer à revelação. Afinal, o samaritano achava que era no Monte Gerizim que se devia adorar, enquanto eles sabiam que era em Jerusalém. Provavelmente eles comentavam que ele não entendia nada das coisas de Deus. No entanto, o samaritano voltou
para o verdadeiro lugar de adoração. Que, como Jesus disse à mulher samaritana, em João 4, não era mais em Samaria, no Monte Gerizim ou em Jerusalém, mas em espírito e em verdade, ou seja, em Jesus. O samaritano adorou Jesus, caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. O samaritano deu glória a Deus. Enquanto que os 9 homens curados estavam totalmente centrados neles mesmos, o samaritano focou-se em Jesus, em dar glória a Deus. O samaritano foi salvo. Ele ouviu de Jesus: a tua fé te salvou. O samaritano ficou não somente livre da lepra, mas principalmente de uma lepra muito mais terrível e mortífera para toda a eternidade, que é o pecado. Enquanto os 9 homens que foram curados não foram salvos, porque continuaram no seu pecado. Porque o pecado é exatamente não dar glória a Deus. Como, por exemplo, lemos em Romanos 1, 21 a 23. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Ou como Paulo diz em Romanos, o pecado é estar separado da glória de Deus, no sentido que a glória de Deus, quem Ele é, não nos leva a cair aos seus pés, como este samaritano fez. O pecado é não buscar a Deus. Romanos 3, 9 e 10. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já de antes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado, como está escrito. Não há um justo, nem um sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. O pecado é não buscar a Deus como o samaritano fez, e não como os 10 leprosos fizeram, ou seja, buscar a Deus para que Ele ouça a nossa oração, para que Ele nos dê o que pedimos. Isso não é buscar a Deus que Paulo está a dizer aqui. Buscar a Deus é buscar a Deus por causa dele, para o adorar. A fé que salva é aquela que vê Jesus como o bem mais precioso da nossa vida. Lhe dá glória, lhe dá graças. A fé que salva é aquela que se satisfaz plenamente em Jesus. Ele é Deus, soberano, maravilhoso. A fé que salva da ira de Deus é a fé que valoriza Jesus acima de todas as coisas. Numa primeira impressão, parece que os 9 homens que não voltaram para adorar Jesus estavam a fazer o que é certo. Estavam a cumprir a lei, para além de estarem a cumprir o que Jesus lhes disse para fazerem. No entanto, vemos que Jesus diz ao samaritano para ele ir. Depois dele cair aos pés de Jesus, depois dele adorar Jesus, Jesus disse: levanta-te, vai. Ou seja, Jesus estava a dizer para ele ir mostrar-se aos sacerdotes conforme ele tinha dito antes. Ou seja, ele devia cumprir a lei não para ser salvo, mas exatamente porque estava salvo. E porque estava salvo, ele agora podia e devia cumprir a lei. Pois a fé que salva é uma fé que obedece a Jesus. É uma fé que cumpre a lei.